Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais uma resolução de simulado de língua estrangeira, inglês. E eu sou o professor Lucas Messias e a gente vai trabalhar agora mais um simuladinho, beleza? O nosso último simulado aí antes da nossa prova da UF, que tá chegando, tenho certeza que você tá firme aí, né? Vamos lá então, sem perder mais tempo. Nossa primeira questão, um textinho pequeno aí sobre a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá? Já vou ler o texto com vocês em português para a gente ganhar tempo, ok? Bora lá então. Durante a Primeira Guerra Mundial, um novo meio eletrônico de comunicação apareceu. Mais ou menos assim, pouco mais, né? Depois de 10 anos de sua invenção. O rádio. O rádio permitiu uma instalação de comunicação muito mais rápida e de muito mais longo alcance do que era possível com aqueles telefones, né, que você tinha que ficar arrastando fio de telefone durante todo o campo ali, né? Também, seus sinais invisíveis não poderiam ser parados por fogo, né, de artilharia ou por cortadores de fio, como as linhas de telefones eram. Poucas melhorias foram feitas, né, no telefone com fio desde a Primeira Guerra Mundial, mas melhorias na transmissão de rádio têm sido contínua. Ótimo, ótimo. Tranquilo, texto pequeno. Qual é a ideia principal do texto? What is the main idea of the text? Main aí é principal, tá? Então nós queremos aqui a principal ideia do texto. Letra A. Radio was the newest technology during World War I. O rádio era a tecnologia mais nova durante a Primeira Guerra Mundial. Olha, eu te falei que o rádio foi inventado 10 anos antes da Primeira Guerra Mundial, então ele não era a nova tecnologia. Letra B. The radios and field telephones used during World War I were primitive. Os rádios e os telefones de fio, né, usados durante a Primeira Guerra Mundial eram primitivos. Não eram primitivos, tá? Até porque o ponto aqui é para falar justamente da tecnologia do rádio, né? Então, letra B também descartamos. Letra C de casa. Like field telephones, radios used during World War I were primitive. Então, como os telefones, os rádios usados na Primeira Guerra Mundial eram primitivos. De novo, falando que o rádio era primitivo e não era, né? Então, letra C descartamos também. O que nos sobra com a letra D de dado. Radio was more advantageous than field telephones during World War I. Rádio era mais vantajoso do que os telefones de campos, né, dos telefones com fio que passavam através dos campos durante a Primeira Guerra Mundial. Exatamente, muito mais vantajoso. E por quê? Porque no texto fala que as ondas, né, de transmissão de rádio não poderiam ser impedidas, né, com o fogo da artilharia inimiga e não tinha fio para ser cortado, igual eram os telefones. Então, sim, o rádio era muito mais vantajoso. Beleza, então nossa primeira questão ficou letra D de dado. Ótimo. Vamos para a nossa segunda questão. Um textinho aí, né, bem grandinho para a gente analisar, tá bom? Vamos lá então. Já vou ler em português, né, mais uma vez para a gente ganhar tempo. Nenhum buraco negro ainda foi localizado ou estudado, mas o conceito tem providenciado, né, tem provido inimagináveis discussões e sem fim, discussões sem fim e inimagináveis para os escritores de ficção científica e infindáveis, né, discussões teóricas entre físicos e astrofísicos. Buracos negros são uma das manifestações teóricas mais exóticas da relatividade como um todo, da relatividade geral.
O modelo comum, né, da Standard Model, o modelo comum mais utilizado para a formação de um buraco negro, envolve o colapso de uma grande estrela. Para uma estrela, a voz já está começando a falhar, dei muita aula hoje já. Para uma estrela, né, extremamente grande, extremamente massiva, que são de 4 a 5 vezes a massa do Sol, a exclusão principal, né, que é a resistência entre as partículas moleculares dentro da estrela, assim que elas são comprimidas, não são fortes o suficiente para aguentar, né, a gravidade gerada pela a própria massa da estrela, certo? Então aqui está entrando um texto um pouco mais difícil mesmo, mas você vai ver que a perguntinha é tranquila, tá? O texto em geral aqui é mais enjoadinho, mas a pergunta é mais tranquila, tá? Então, o aumento gradativo da densidade da estrela vai sendo aumentada, né? O aumento vai aumentando cada vez mais. O que se segue, né? O que vem a seguir é o colapso gravitacional dessa própria estrela, tá? Como nenhuma força pode parar isso, a estrela vai simplesmente colapsar dentro de si mesma. Isso aqui ele está explicando, tá? Como que funciona aí, como que é formado um buraco negro. Então ela vai continuar, né, aumentando a sua força gravitacional entre si, ela vai colapsar em si mesma até que ela encontra um ponto de densidade infinita e volume zero. Um fenômeno conhecido como singularidade. Dica de filme aqui para você entender um pouquinho melhor isso aqui. Interestelar, tá ok? Se você não assistiu, assista. Interestelar. A estrela agora desaparece na percepção do universo, como um personagem de desenho animado que pula em um buraco e puxa o buraco depois de si. Aqui ele está fazendo uma comparação com um desenho animado, né? O que esse processo deixa para trás é um diferente tipo de buraco, um distúrbio profundo no tempo e espaço, uma região onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar desse buraco, né? Qualquer objeto que caia dentro ali dos limites do buraco negro vai ser sugado para dentro e vai desaparecer do universo para sempre. O que aconteceria com um objeto, como por exemplo um astronauta, enquanto ele desaparece no buraco negro? Físicos têm discutido bastante entre eles mesmos com essa questão por anos. A maioria acredita que o astronauta seria destruído por uma intensa força gravitacional dentro do buraco negro ou iria explodir em um segundo, em um flash de raios gama, enquanto ele ou ela aproximaria da singularidade do buraco negro. Teoricamente, um astronauta que conseguisse sobreviver à passagem iria experienciar algumas coisas muito estranhas, incluindo uma distorção do tempo que permitiria ele ou ela, né, esse astronauta, a conhecer em breves segundos um universo no futuro e todos os seus detalhes. Então, um textinho mais chato mesmo, muito teórico, falando sobre buraco negro e como ele é formado, tá? Então, assim, eu trouxe esse texto de propósito porque o texto é enjoado, mas a pergunta é tranquila. Olha o que vem na pergunta. Cadê aqui? With what topic is paragraph 2 mainly concerned?
Com o que o segundo parágrafo, em geral, está mais preocupado? Letra A, the cause of a black hole, né, com a causa do buraco negro. Letra B, teoria da relatividade. Letra C, rapid gravitational collapse, com o colapso rápido gravitacional. Ou letra D, how to build a model of a black hole, como construir um modelo de um buraco negro. Com o que então que ele está mais preocupado? Ele está preocupado em letra A causa de um buraco negro, que ele vem explicando de forma assim até bem, né, um pouco chata, se você não tem interesse em ciência, em física assim, se esse não é o seu ponto forte, é até um pouco maçante, né? Mas ele simplesmente está explicando a causa de um buraco negro. Então, nossa segunda questão, letra A de amor. Beleza? Vamos para mais uma questãozinha. Nossa terceira questão do simulado. Beleza? Ótimo. Bora lá então. Mais uma vez, eu vou ler já direto em português para a gente ganhar tempo, tá? Enquanto as gorduras têm ultimamente adquirido uma imagem ruim, a pessoa, né, uma pessoa não deveria esquecer quão essencial elas são. Gorduras providenciam ao corpo as melhores armazenagens de energia e são bem mais eficientes fontes de energia do que carboidratos ou proteínas. Elas agem como proteção contra o frio e proteção também para os órgãos internos, como lubrificantes. Sem as gorduras, não teria jeito de utilizar as vitaminas que são diluídas, que são solúveis em gordura. Além disso, algumas gorduras contêm ácidos graxos, isso aqui em inglês, em português são os ácidos graxos, que contêm fatores de crescimento necessário e ajudam com a digestão de outras comidas. Uma consideração importante em ingestão de gordura é a diferença, a proporção, na verdade, das gorduras saturadas e das gorduras insaturadas, né? Gorduras não saturadas. As gorduras saturadas são derivadas de produtos derivados do leite, tá? Dairy aqui é derivados do leite. Derivados do leite, gorduras animais e óleos vegetais. E aumentam a quantidade de colesterol no sangue. Colesterol pode levar a doenças cardíacas ao acumular gordura nas artérias do coração. Entretanto, as gorduras insaturadas ou não saturadas, que são derivadas de óleos vegetais, tendem a diminuir o colesterol se tomados na proporção 2 vezes mais do que as saturadas. O consumo de uma variedade de gorduras é necessário, mas a ingestão de gordura demais pode levar a uma variedade de problemas do coração, problemas de saúde, né? Health, problemas de saúde. Consumo excessivo de gorduras, como de animais, né, em excesso, deve ser evitado. Beleza. Baseado neste texto, que conselho mais razoável você daria a um amigo que não consegue parar de consumir gordura animal? Qual que é a resposta correta? Baseado nesse texto, que conselho mais razoável você daria a um amigo que não consegue parar de consumir gordura animal? Nossa resposta está na letra D. Para o equivalente a cada colher de gordura saturada ingerida, consuma 2 colheres de gordura oriunda de óleos vegetais, que é o que ele fala. Para cada gordura saturada, ingira 2 vezes o seu consumo em gorduras que não são saturadas. Então, nossa terceira questão, gabarito letra D. Beleza? Já estou indo direto, tá? Para a gente ganhar tempo. Beleza. Quarta questão,
um textinho um pouco menor, né? Mais tranquilo. De novo, vou ler em português para a gente ganhar tempo. Higiene quase não era ouvido, né? O assunto higiene, né? Quase não era ouvido, discutido na Europa durante a Idade Média. Consequentemente, milhões de pessoas morreram durante várias epidemias que devastaram através da Europa, pela Europa. O pior surto, né, de praga foi a chamada peste negra, Black Death, peste negra, que atingiu entre os anos 1347 e 1351. 5 anos aí de peste negra arrebentou com toda a Europa. Infelizmente, nós estamos vivendo aí um momento delicado, né, na saúde, né? Essa pandemia aí também está, infelizmente, arrebentando aí com o mundo, né? Todo mundo aí sofreu de uma forma ou de outra com esse negócio. Vou nem continuar esse assunto. Então, de 1347 a 1351, a população de milhares de pessoas foi apagado. Na verdade, é o pensamento, né? Calculou-se, né? Mais ou menos assim. Calculou-se que 1/3 de todas as pessoas da Europa morreram durante a peste negra. Então a perguntinha vem. The main topic of the passages, qual que é o assunto principal, o tópico principal? O que isso aqui veio falar? Letra A, sobre a peste negra, the Black Death. Letra B, diseases in Europe. C, the years 1347 and 1351. D, hygiene during the Middle Ages in Europe. Então, o tópico central nada mais é do que a peste negra, para falar sobre a peste negra, né? Que em todo o texto ali, ele fala que a peste negra veio entre os anos 1347, que matou muita gente na Europa, né, por falta de higiene. Mas o tópico central é simplesmente letra A, Black Death, peste negra. Certinho? Beleza. Mais uma questãozinha, uma charge para vocês agora, para a gente praticar, né? Então temos uma charge aqui do Garfield, né? Todos conhecem bem o Garfield aí, seja pelo desenho ou pela charge. E vamos lá, né? O dono dele, que agora me fugiu o nome aqui, disse: Who knows? Maybe there are beings on other planets. Então, quem sabe? Talvez há outros seres em outros planetas. Aí o Garfield pensa: sim, chickens would be nice. Então, galinhas, né, ou frangos, seria legal, né? Frango seria legal. De acordo com a charge acima, entende-se que A. Os personagens afirmam a existência de seres em outros planetas. Não, não afirmam não. Letra B. Os personagens estão preocupados com a existência de seres em outros planetas. Não, eles não estão preocupados, não é isso que a charge traz. Letra C. Os personagens filosofam sobre o ser ou não ser. Nada a ver. Letra D de dado, que é o gabarito da nossa questão, geralmente pensa-se de acordo com seus próprios interesses. E é isso que eu falo das charges. Por que é bacana? Porque normalmente ela traz uma reflexão. Não é simplesmente olhar o que está sendo escrito ali e pronto. Então é bem isso, ó. Geralmente pensa-se de acordo com seus interesses. Qual que é o interesse do Garfield? Frango, comer. Então ele está pensando ali de acordo com seus próprios interesses, tá? Então, nossa quinta questão, letra D de dado. Geralmente pensam-se de acordo com seus próprios interesses. Ótimo. Vamos para mais uma questãozinha. Vamos lá. Um textinho também, e eu já vou ler direto em português para a gente ganhar tempo. Uma árvore pode ser vista como um motor complexo, convertendo combustível em energia e produzindo novos produtos de recursos disponíveis. O complicado, mas quase
processo instantâneo que acontece dentro de uma folha emprega energia do Sol para converter água e dióxido de carbono em açúcares e outras moléculas orgânicas. Um texto aqui que já fala de biologia, né? E a UF gosta bem disso, de trazer assim, assunto bem diferenciado, bem diverso. Esse processo é chamado fotossíntese. Todas as folhas de árvores carregam a fotossíntese, né? Fazem, né, a fotossíntese basicamente do mesmo jeito. Os poros na parte externa da folha abrem e absorvem moléculas de dióxido de carbono à medida que vai sendo necessário. Nesse meio tempo, a água que foi absorvida pelas raízes e transportada para cima através do tronco entra nas folhas através ali de suas moléculas. Aqui eu posso estar falando alguma bobagem no ponto biológico, tá? Mas aqui o nosso ponto é o inglês, né? Então, vamos com cuidado aí. Se eu falar alguma bobagem aí, pede pro professor de biologia me dar um puxão de orelha, que tem muito tempo que eu não estudo biologia, tá? Uma vez, então, que o dióxido de carbono e a água estão presentes na folha, ela é evaporada pelo sol, pela luz solar. E a fotossíntese pode começar. Quando a luz do sol ilumina, né, bate na folha, sua energia é absorvida por moléculas de clorofil, o pigmento que dá às folhas a sua cor esverdeada. Essa energia é usada para combinar água e dióxido de carbono, para combinar as moléculas, né, de água e de dióxido de carbono para fazer carboidratos ou açúcares e outras moléculas orgânicas ricas em energia. No processo, o oxigênio é liberado na atmosfera através dos poros das folhas. Veias microscópicas nas folhas carregam o novo alimento através das células entre seus galhos, onde eles começam a jornada por toda a árvore. Esse processo continua por toda a temporada, né, por toda a estação de crescimento, desde que as folhas permaneçam-se verdes, desde que as folhas continuem verdes, tá ok? Então, do ponto de vista do inglês é isso. Se eu falei alguma bobagem do ponto de vista da biologia, me perdoem, tá? Mas o inglês é isso aqui mesmo. Então, o que é que a questãozinha aqui é? According to the text, photosynthesis takes place. Então, aonde que acontece a fotossíntese? Às vezes, se você não sabe inglês, mas é o cara na biologia, o cara, né, ou a mulher na biologia, você mata essa questão aqui também. Onde acontece a fotossíntese? Isso aqui, né, não é nem inglês, é conhecimento geral, conhecimento de biologia. Nas folhas. Então, resposta correta aqui da nossa sexta questão de inglês é letra C. Tranquilo. In the leaves of a tree. Não é no trunk, não é no tronco. Não é nas moléculas de dióxido de carbono, não tem nada a ver. E não é na raiz, e sim letra C, nas folhas da árvore. Beleza, tranquilo, ótimo. Vamos para mais uma questãozinha. Questãozinha nossa questão de número 7. Tô falando aqui agora sobre o queijo, beleza? Queijo é feito, tá? Fugiu o nome ali, da nata do leite, né? Enquanto há literalmente milhares de variedades que diferem, né, entre si de acordo com o método de preparação e a qualidade do leite, eles podem ser divididos em 3 principais classes. Queijos mais soft ali seria mais mole, né? São aqueles queijos que têm uma borda mais durinha, e o centro com um centro bem mole ali, bem cremoso.
Desses, o Brie e o Camembert são talvez os mais famosos. Blue Veined Cheeses, os queijos que têm aquelas ramificações azuis, né? São injetados com tipo um bolor, né? Tá fugindo as palavras aqui em português, mas são injetadas com um bolor, né? Que cria uma característica dessas como se fossem umas veias azuis. Roquefort é talvez o mais conhecido também desse tipo de queijo. E os queijos prensados, que são aqueles, né, colocados no mofo, né, no bolor, são firmemente prensados. Existem queijos que não são cozidos, né, prensados, assim como o cheddar, e os que são cozidos, como o Gruyère. Beleza, aqui está falando aqui um pouco dos queijos, né? Beleza. Então, mais uma questão que ele pede a alternativa incorreta, a alternativa falsa. All the statements below are true, except... Então, todas as frases abaixo são falsas, são verdadeiras, exceto... Beleza, aqui, já indo direto na minúcia, a resposta correta é a letra B. Roquefort is used for injections, porque em nenhum momento ele fala que o Roquefort é usado para injeções. Não é nada disso, não é nada disso. O que é colocado injeção ali de bolor, né, com aquela toxina não, né, aquela penicilina botulínica, é o Brie ou... não, é justamente o Roquefort, mas é o Roquefort que recebe a injeção. Não é que o Roquefort é usado para injeção, tá? Não, ele confundiu, ele quer confundir você e quase confundiu o professor aqui também na resolução, tá? Então, nossa sétima questão sobre o queijo, letra B, que é a resposta correta, beleza? Para a gente finalizar, eu trouxe esse textinho aqui, tá? E a resposta correta eu preciso correr aqui, e a resposta correta dessa questão 8, é a letra D de dado, tá? Com base no texto, o processo da Now aconteceu na Embaixada Nigeriana nos Estados Unidos, tá bom? Vamos ter atenção aí, que fala aqui nessa parte, no segundo parágrafo, ó. No segundo parágrafo ele fala: News of the brutal sentence and law's unequal treatment under the law sparked outrage from humanitarian groups around the world. Now, National Organization for Women Activists sent tens of thousands of letters to Nigerian officials and staged a protest at the Nigerian Embassy in Washington, D.C. Então, na embaixada nigeriana em Washington, D.C. Então, por isso que a resposta é a letra D. Tudo bem? Fechou? Ótimo. Muito bom. Obrigado. E nos vemos na resolução da segunda fase. Beleza? Um abraço.